Quando olhamos para uma multidão, para uma sala cheia ou para os rostos que cruzam o nosso caminho, é comum imaginar que todos estão em harmonia. Vemos um sorriso e pensamos, essa pessoa está feliz. Observamos um semblante sereno e concluímos, está tudo bem com ele ou com ela. Porém, a vida nos ensina uma verdade simples e profunda. As aparências podem enganar. Muitas vezes, por trás de um sorriso, existe uma lágrima contida. Por trás de um olhar calmo, há uma mente em guerra, um coração apertado, uma batalha silenciosa que os olhos humanos não percebem. É assim com todos nós. Cada pessoa carrega algo que não revela na superfície, dúvidas, medos, tentações e pressões internas. Embora enfrentemos problemas visíveis, como dificuldades financeiras, crises de saúde ou conflitos, existe uma luta ainda mais intensa acontecendo em um lugar secreto, o interior da alma. Essa guerra não é contra inimigos de carne e sangue, mas contra algo profundo, a tensão constante entre a carne e o espírito, que nos chama a escolher, dia após dia, quem iremos seguir. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para buscar refúgio em Cristo e coragem para permanecer firmes quando ninguém vê. Se você entende que muitas batalhas acontecem no silêncio da alma, escreva Amém. Há uma tensão constante dentro do ser humano, uma força que puxa para baixo e outra que chama para o alto. Não é mero sentimento, é um princípio espiritual revelado na Escritura. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Ambos se opõem, por isso tantas vezes não fazemos o bem que desejamos. Essa oposição interna explica por que existe resistência para orar, perdoar, servir e perseverar quando o caminho se estreita. A carne se manifesta em orgulho, impaciência, inveja e desejos que prometem satisfação, mas deixam vazio. O Espírito nos atrai à humildade, à santidade, ao amor e à comunhão que geram vida e paz. A palavra declara que a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quando a mente se fixa no que é terreno, colhemos ansiedade e fadiga espiritual. Porém, orientados pelo Espírito, brotam descanso e sobriedade da alma. Por isso, não se trata apenas de tarefas religiosas, mas de um modo de pensar, amar e decidir. Reconhecer a batalha é o primeiro passo. Submeter desejos, emoções e hábitos ao governo de Cristo é o caminho de vitória diária. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva: Glória a Deus. Se a carne e o espírito estão em oposição, como avançar sem viver paralisado pela culpa ou pela oscilação entre altos e baixos espirituais? A Escritura aponta um caminho de decisão e prática. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isto é, alinhar passos diários ao que o Espírito já operou dentro do coração. Isso envolve escolhas concretas, priorizar a presença de Deus quando surgem distrações, responder com mansidão quando a carne incita a reação precipitada, reordenar hábitos para que Cristo seja o centro, não um apêndice da rotina. A mente inclinada ao Espírito produz vida e paz, sinal de direção correta. A mente inclinada à carne produz agitação e morte, alerta de correção imediata. Viver guiado pelo Espírito não é perfeccionismo, é rendição progressiva. Escutar, obedecer rápido, corrigir rumos quando necessário e perseverar na mesma direção santa. Ao longo do dia, pequenas obediências formam grandes vitórias. Desligar o ruído para orar, abrir a Escritura antes da tela, pedir perdão sem adiar, agradecer no meio da pressão. Assim, o coração aprende a discernir a voz do bom pastor em meio a muitas vozes, e a paz que excede o entendimento sela as decisões. Se essa direção fez sentido, escreva: Quero andar no Espírito. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Esta declaração não descreve um desconforto superficial,
mas uma decisão radical e contínua de negar a soberania dos impulsos que nos afastam de Deus. Crucificar é sentença de morte. Implica firmeza, dor e constância, porque a carne tenta reassumir o trono sempre que encontra brecha. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A vida recebida do alto pede passos coerentes no chão de cada dia. Isso significa matar pelo Espírito as obras do corpo, cortar o que alimenta o pecado, fugir do que seduz a alma, desfazer hábitos que normalizam a desobediência e estabelecer práticas que mantêm o coração inflamado por Cristo. Não se trata de força de vontade isolada, mas de cooperação reverente com o Espírito que habita em nós, alinhando mente, afetos e escolhas à vontade do Pai. Viver segundo a carne conduz à morte, porém, pelo Espírito, fazemos morrer os atos do corpo e experimentamos vida verdadeira. Esse sim diário ao Espírito reorganiza agendas, purifica motivações e torna a obediência possível e desejável, ainda que custosa, porque Jesus é maior que qualquer prazer passageiro. Se essa palavra edificou, escreva: quero crucificar a carne. A resistência interior raramente aparece como algo escandaloso. Muitas vezes veste a roupa da distração, do cansaço e da urgência do momento. Como então andamos no Espírito quando o cotidiano parece nos puxar para longe? A Escritura orienta a ajustar a mente. Quem se inclina para o Espírito encontra vida e paz. Quem se inclina para a carne colhe morte, isto é, afastamento do propósito divino. Por isso, escolhas pequenas importam. Começar o dia com a palavra antes das notificações. Transformar minutos dispersos em respirações de oração. Substituir respostas impulsivas por mansidão treinada na presença de Deus. Andar no Espírito é responder rapidamente às impressões santas e atrasar as reações da carne. É abrir espaço na agenda para o invisível, porque daí fluem as decisões visíveis. Quando o coração aprende esse ritmo, a paz guarda os pensamentos no meio do barulho e a obediência se torna o caminho natural. E quando tropeços acontecem, a direção não muda. Confissão célere, ajuste de rota e continuidade na mesma via. Assim, a vida espiritual deixa de ser um pico ocasional e se torna caminhada estável, sustentada pelo próprio Espírito. Se essa direção falou com clareza, escreva: vida e paz no Espírito. Vencer a guerra interior exige decisões objetivas. Primeiro, substituir o combustível da carne pelo alimento do Espírito. Menos ruído, mais palavra, menos pressa, mais oração, menos comparação, mais gratidão. Segundo, cercar-se de quem afia a fé. Conversas que elevam, conselhos que corrigem, exemplos que inspiram. Terceiro, estabelecer limites santos, cortar gatilhos que derrubam, filtrar conteúdos que enfraquecem, disciplinar o corpo para que sirva ao propósito e não governe a alma. Quarto, praticar jejum com intenção, retirar o que domina para entronizar Cristo nos afetos. Quinto, transformar rotinas em liturgias. Ao acordar, consagrar o dia. Ao trabalhar, servir como a Cristo. Ao fechar a noite, examinar o coração e ajustar a rota. Sexto, usar quedas como degraus. Confissão imediata, reconciliação diligente, retorno rápido ao caminho. Sétimo, celebrar pequenas obediências, porque constroem grandes vitórias. E, em tudo, manter os olhos no Senhor. Fé que escuta, amor que age, esperança que persevera. O Espírito não apenas aponta o alvo, ele capacita a caminhada. Se essa direção edificou, escreva: firmo passos no Espírito. Uma caminhada no Espírito produz sinais visíveis no caráter, não apenas sentimentos momentâneos. A Escritura chama isso de fruto do Espírito, amor que se doa sem buscar retorno,
alegria que resiste ao vento contrário, paz que repousa mesmo sob pressão, paciência que suporta sem romper, amabilidade que escolhe a suavidade, bondade que faz o bem com intenção santa, fidelidade que honra promessas, mansidão que usa força com ternura, domínio próprio que governa apetites e impulsos. Contra essas coisas não há lei, porque são expressão do próprio Cristo em nós. Esse fruto não nasce por esforço isolado, mas por permanência na videira. Quanto mais perto de Jesus, mais semelhante a Jesus. Assim, decisões diárias irrigam a raiz. Meditar na palavra para formar a mente, orar para alinhar os afetos, servir para moldar a vontade, confessar para manter o coração leve. Onde o fruto cresce, a carne perde espaço. E onde a carne cede, a paz e a sobriedade se afirmam como marca da casa. A presença do Espírito não apenas consola, ele transforma, poda, amadurece e torna Cristo visível nas relações mais comuns. Se deseja esse fruto em abundância, escreva: forma Cristo em mim. A transformação não acontece por arrancos emocionais, mas por constância humilde, obedecendo hoje o que Deus já iluminou ontem e permitirá viver amanhã também. Andar no Espírito é ritmo de escuta e resposta. A mente se inclina para as coisas do Espírito e essa inclinação orienta prioridades, agendas e reações, produzindo vida e paz em meio às pressões. Quando surgem tentações sutis, o critério é simples e firme. O que promove a vida do Espírito permanece, o que alimenta a carne é colocado à morte pela graça operante do Espírito. Isso envolve discernir ruídos que parecem inocentes, mas corroem devoção, bem como abraçar disciplinas que parecem pequenas, mas edificam maturidade no longo prazo. A cada manhã, renovar a decisão, inclinar o coração à palavra, alinhar palavras ao amor, ajustar passos à paz e submeter desejos ao domínio próprio que o Espírito concede. Ao perceber quedas, não negociar com a culpa nem justificar a carne. Confessar, crer no perdão e retomar o caminho da obediência com mente renovada no Espírito. Assim, o cotidiano torna-se terreno fértil onde Cristo é formado, e o fruto do Espírito torna-se linguagem viva da fé nas relações, no trabalho e no secreto com Deus. Se decidiu perseverar nessa jornada, escreva: sigo no Espírito. Romanos ensina: se viverem segundo a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Isso não é ameaça vazia. É mapa de vida. Matar os atos do corpo significa cortar o suprimento do pecado, evitar ocasiões, filtrar entradas, redirecionar impulsos para práticas que alimentam a mente do espírito. Viver aqui não é apenas respirar, é florescer no propósito de Deus, com paz e sobriedade da alma. Como se faz isso na semana real? Quando a pressa ferve, escolher a oração breve antes da resposta longa. Quando a comparação acena, agradecer pelo bem recebido e abençoar o próximo. Quando o cansaço puxa, abrir a palavra, nem que seja um salmo, e ancorar a mente. Quando a ira ergue a voz, baixar o tom e lembrar que a mansidão é força sob governo. Quando o desejo tenta, fugir como José e ocupar as mãos com o bem. Passo a passo, o Espírito governa a agenda e a agenda molda o coração. Assim, a mentalidade do Espírito firma rotas de vida e paz. A mentalidade da carne, detectada cedo, é desativada pela obediência prática. Esta é a liberdade, poder dizer não ao que mata, e sim ao que vivifica. Se essa direção trouxe clareza, escreva: faço morrer a carne. Chegamos à decisão diária que sustenta toda a caminhada. Viver pelo Espírito e andar no Espírito, mantendo a mente inclinada para a vida e a paz que Deus promete aos seus filhos. Hoje, escolhe-se de novo o caminho estreito, dizer não ao que rouba a presença e sim ao que firma o coração em Cristo. Onde a carne ergue voz, responde-se com rendição. Onde a distração chama, prioriza-se a palavra.
Onde a culpa pesa, recebe-se o perdão e retoma-se a obediência. Agora, elevemos uma oração simples e sincera. Senhor Jesus, fortalece o espírito, ilumina a mente, ordena os afetos, ajuda a crucificar a carne com paixões e desejos e a andar segundo o que o teu espírito já gerou em nós. Ensina a transformar minutos dispersos em oração, telas em escritura, impulsos em mansidão, ansiedade em paz. Produz em nós o teu fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que cada escolha revele a tua vida. E quando falharmos, levanta-nos, corrige-nos e guia-nos novamente. Em teu nome, amém. Se esta conclusão firmou a decisão no coração, escreva: Amém, vida e paz no Espírito.